Boa tarde na presença de Deus. Sim, esta live está sendo gravada na parte da manhã. Estou a adiantar mais este tempo de curar, porque estou a sair em um compromisso no nome de Jesus e não poderia deixar de estar cumprindo com este compromisso que nós temos de todas as 13 horas estarmos juntinhos aqui no Instagram, @MatheusPontes_oficial, neste tempo maravilhoso que o Pai reservou a nós, tempo de curar, tempo de presença, palavra e poder de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios, pelo seu ministério. Que Deus te abençoe, que todos vençam hoje, amanhã e sempre no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Não somente esta live estou a adiantar, ok? Mas também a live das 18 horas, ela irá sair, não irá sair ao vivo, tá? Será reprisada, certo? Mas não deixaremos de entrar em jejum no nome de Jesus, o Rei da Glória. Então, mesmo com o pé na estrada, estarei a jejuar juntamente convosco no nome de Jesus, a cumprir com o propósito, com tudo aquilo que o Pai tem nos estabelecido, nos ordenado para que nós cumpramos. Bom dia na presença de Deus, querido filho Lucas, como é que você está? Como estão todos? Deus te abençoe no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Não, você não errou, ok? Que nós estamos a gravar mais cedo no nome de Jesus, como já expliquei. Teremos um compromisso e ficaremos impossibilitados, sem acesso à internet, sem acesso à rede de dados, e não conseguiremos estar ao vivo. Por isso que eu já estou a adiantar esta live no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Louvado seja Deus por tudo que fez, está fazendo e ainda fará. Quero te encorajar, depois desta transmissão, a correr lá no YouTube, @ApengChurch. Ah, meu Deus do céu, que culto foi aquele! Louvado seja o nome do Senhor. Serviço profético, serviço extraordinário. Nós iniciamos uma super série chamada Diaconia, e ontem nós tivemos a introdução desta super série. Uma série que pode te levar para o próximo nível. Uma série que pode te levar sua família para outro nível no Senhor, no relacionamento com o Senhor, no favor do Senhor, na graça do Senhor. Deixa eu te falar algo muito sério. Você não precisa de mais unção. Exato. Você não precisa de mais conhecimento. Você não precisa de mais revelação. Você precisa de mais favor, mais graça de Deus para realizar mais daquilo que Ele tem estabelecido na sua vida no nome de Jesus. Agora, nós não ignoramos que devemos buscar, ok, mais conhecimento, buscar mais revelação da parte do Senhor. Por quê? Porque a revelação nos abre, nos dá acessos, ok? A revelação nos dá autoridade. Sim, a revelação nos dá autoridade. Só podemos exercer autoridade a partir da revelação. A partir da revelação que temos, o nome de Jesus. Porque eu ministro os doentes, os enfermos, aqueles que estão oprimidos, e estes são curados, recebem milagres, são libertos. Por quê? Porque eu carrego revelação, a revelação de Deus em relação a todas estas dificuldades, estes problemas. Porque eu ministro e há um desatar financeiro na vida das pessoas, porque eu carrego uma revelação de Deus sobre esta questão, a vontade de Deus sobre esta questão. Amém? Estamos bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus, filho. Deus abençoe em nome de Jesus. Continue realizando a sua perfeita vontade. Liberei uma palavra profética ontem, viu? Liberei uma palavra profética e eu tenho certeza que se cumpre na sua vida e na sua família, no poderoso nome de Jesus. Inclusive, na sua parentela, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então, está lá, está gravado em nome de Jesus. Você pode acessar @PengChurch lá no canal do YouTube. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe com todos, porque o Pai está a derramar abundantemente da sua presença, a revelação da sua palavra e a manifestação do seu poder em nossas vidas, por nossas vidas e através
de nossas vidas, no poderoso nome, o nome de Jesus. Sem delongas, vamos lá. Episódio de número 40. Uau, estamos a 10 dias de Shavuot, 10 dias de Pentecostes, esta festa bíblica poderosa no nome de Jesus, o Rei da Glória. Eu quero te lembrar que no dia 25, sim, no próximo domingo, sim, neste domingo agora, nós teremos a conferência Sopro Divinos. Deus está a soprar. O sopro de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre os teus negócios. Então, você que está em Boa Vista, Roraima, sim, você não pode ficar de fora desta conferência. A conferência é gratuita, no nome de Jesus. Chegue cedo, início 18 horas do horário local, na Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada, em Boa Vista, Roraima, no Brasil, no nome de Jesus. Tenho certeza que o Pai irá realizar aquilo que você não imagina, aquilo que você não está a pensar. O Pai irá realizar, Ele fará além por meio do seu poder, que nós opera em nome de Jesus, o Rei da Glória. Dia 1º de junho, sim, aí sim, Shavuot, Pentecostes, Conferência do Espírito Santo. Sem palavras para esta conferência. Dia 25 é só um esquenta. No dia 1º de junho será a conferência. No nome de Jesus, o Pai vai derramar algo fresco, algo novo, algo que é para este tempo, para este ano. Lembrando que 2025 é o ano do Espírito Santo. 2025 é o ano em que o Espírito Santo ele se manifesta ao povo de Deus, ao seu povo, de uma forma abundante, de uma forma jamais vista, jamais contemplada. E eu louvo ao Senhor Jesus por isso. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Não fique de fora do que o Pai está realizando. Deus tem um propósito na sua vida e Ele te chamou para a realização deste propósito. Para que através deste propósito, o teu chamado, o motivo da tua existência nessa terra seja consumado no poderoso nome. O nome de Jesus, o Rei da Glória. E nós estamos a desenvolver, nós estamos a receber da parte do Senhor revelação, instrução, no seguinte tema: fundamentos que nos conectam no mundo espiritual. Já estou a liberar muitos fundamentos no nome de Jesus e vamos avançando. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Te entregamos tudo, te apresentamos tudo. Todos que levam o nosso nome, pedimos a tua graça, pedimos o teu favor. Ó Senhor, realize a sua vontade. Nós estamos completamente rendidos ao Senhor. Nós não te resistimos, pelo contrário. Ensina-nos a colaborar contigo. É o que pedimos no poderoso nome, o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A base, o fundamento está em Hebreus capítulo 6. Deixa eu lhe falar algo. Hoje, a live de hoje, vai superar as demais, hein? Meu Deus, será ligeira, pontual, mas profunda, altamente cirúrgica no nome de Jesus. Você vai ouvir coisas que os seus ouvidos ainda não ouviram. E são abençoados. São bem-aventurados pela graça de ouvir. Aleluia. Hebreus capítulo 6, verso 1, verso 2. Pelo que, deixando os princípios do ensino de Cristo, prossigamos até a maturidade, ou seja, a perfeição. Perfeição para Deus é maturidade. Amém? É alcançar a estatura do seu Filho, Jesus Cristo. Não lançando de novo o fundamento, o primeiro fundamento. Fundamento de arrependimento de obras mortas. Está salvo, já está gravada, tá bom? Esta transmissão, você poderá acompanhar depois. Fé em Deus, segundo fundamento. Doutrina sobre batismos, terceiro fundamento. Imposição de mãos, quarto fundamento. Fundamento que foi manifesto ontem, nos foi aberto a revelação ontem. E hoje, sobre ressurreição de mortos. Amém? Nesta live, neste tempo de curar, nós iremos compartilhar sobre o fundamento ressurreição de mortos. Exato. Estou a compartilhar de coisas elementares, coisas básicas que infelizmente muitos têm ignorado ou não têm o entendimento, não conhecem, ok? Então vamos mergulhar, imergir neste fundamento maravilhoso no nome de Jesus. Ressurreição
de mortos. O que isso tem a ver? Como isso nos conecta? Que poder este fundamento tem para nos conectar ao reino espiritual divino? Tem todo o poder, queridos. É um fundamento. Todos os fundamentos, eles juntos, amém? Uma vez que nós temos revelação, nós temos autoridade para exercer, como eu disse, todos eles podem nos conectar. Por que eles não nos conectam, mas podem nos conectar? Porque nós podemos muito bem ouvir e depois esquecer, entendeu? Fazendo uma diferença nas nossas vidas. Ou podemos ouvir, compreender e exercer, ter consciência daquilo que ouvimos, da revelação que recebemos da parte do Senhor. Se a revelação que nós recebemos, nós não nos tornamos conscientes dela, passamos a caminhar a partir dela, nós não recebemos a revelação, o poder da revelação, nós recebemos só a informação da revelação, ok? Muitas pessoas que me ouvem, elas recebem apenas a informação da revelação. Mas Deus não quer te dar apenas a informação da revelação. Deus quer te dar o poder da revelação. Oh, aleluia. Deus quer te dar o poder que a revelação carrega, que a revelação traz. Um dos lemas do nosso ministério, da Peg Church, é presença, palavra e poder. Presença, palavra e poder, conectando o reino a você. Ok? Nós conectamos através da presença de Deus, da palavra de Deus e do poder de Deus, o reino naqueles que me ouvem. O reino àqueles que me ouvem. Mas cabe a estes que ouvem, através da revelação da presença, que carrega o poder, a revelação carrega poder, através da revelação da palavra, o poder da palavra, né, meu apóstolo? Através da revelação do poder, ou seja, o poder da revelação sobre o poder, as pessoas se conectem ao reino. Uma coisa é o reino ser conectado a você, outra coisa é você se conectar ao reino. Isso é muito maravilhoso. Mistério do Senhor, aleluia. Isso é tremendo. Muitas pessoas, elas chegam num ambiente como este, quer seja na live, ok? Quer seja pessoalmente nas mesas, nas casas, nos encontros, conferências, serviços. Elas chegam e elas recebem revelação, recebem a revelação da presença. Elas sentem Deus, elas contemplam a glória de Deus, elas recebem a revelação da palavra. Uau! Que palavra foi essa? Elas saem assim, meu Deus do céu, que sabedoria! Meu Deus, que revelação! Meu Deus, como eu compreendi tudo! Ou geralmente, não compreendi nada. Não compreendi nada. São palavras difíceis demais para mim. Tem pessoas e tem pessoas, ok? Normal, é natural que isso aconteça. Às vezes estamos tão acostumados a ouvir coisas carnais, ok? Coisas da alma, ou a ouvir coisas naturais, coisas terrenas, que quando ouvimos algo espiritual, acabamos não conseguindo, porque estamos mais acostumados a ouvir coisas da alma e coisas da carne, da matéria, perdão. Certo? Então, elas recebem a revelação do poder de Deus, falando, meu Deus, eu estou me tremendo todo, eu estou me tremendo toda, por que eu estou chorando? Eu não estou entendendo, eu estou chorando. Então recebem, elas são conectadas, elas recebem a conexão do reino, ok? Mas infelizmente poucas conseguem se conectar ao reino. Uma coisa é o reino ser conectado a você, outra coisa é você querer se conectar ao reino. Ou seja, você vir para essa esfera em que eu estou. Você entrar e desfrutar disso tudo que eu estou daqui te compartilhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso só é possível através do poder que a revelação traz. Lembra que eu disse mais cedo, ainda há pouquinho? Que a revelação nos dá acesso. A revelação nos dá autoridade. A autoridade nos dá acesso. A revelação nos dá autoridade, a autoridade nos dá acesso. Mas não é a informação da revelação, mas o poder
que a revelação carrega. Então vamos lá. Estou te abrindo a revelação do fundamento da ressurreição de mortos. Amém? Você pode ou ficar somente com a informação, você pode receber o poder que essa revelação carrega no nome de Jesus. Eu oro para que você receba o poder que esta revelação carrega no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. O fundamento da ressurreição de mortos pode nos conectar ao reino espiritual divino. Como assim? Jesus estabeleceu este fundamento. Sim, Jesus, a Bíblia diz que ele é a primícia dos que morreram e ressuscitaram. O unigênito de Deus, como está escrito em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este unigênito, quando morreu e ressuscitou, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, ele tornou-se o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos irmãos, o primeiro a voltar dos mortos, o primeiro a ser ressuscitado dos mortos pelo Espírito Santo e permanecer vivo, Espírito vivo, vivificante. Aleluia! Então é importante que nós entendamos este fundamento. Por quê? Porque Jesus, preste muita atenção, lá em João capítulo 1, versículo 14, vamos do verso 1 primeiro. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós estamos entendendo? E o verbo, lá no verso 14 diz, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, tenham em vós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes despojou-se de toda a sua glória, assumiu a forma de um servo. Amém? A forma humana. Louvado seja Deus. O que isso significa? Que Jesus, o verbo de Deus tornou-se Jesus. O verbo, um espírito vivificante, ok? Um espírito vivo, o próprio Deus encarnou, recebeu o nome de Jesus, recebeu o título de o Cristo, Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo, não quer dizer que Cristo é o sobrenome de Jesus, é um título. Shalom, minha amada, serva do Senhor, Deus te abençoe, Luciana, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que Deus te abençoe, que venças hoje, amanhã e sempre no poderoso nome de Jesus. Grande alegria estar contigo nesta live. Então, Jesus, o Filho do homem, Jesus, o verbo que se fez carne. Então, este Jesus, que era outrora o verbo, agora, como Jesus, tinha um corpo físico, ok? Corpo natural. Tinha uma alma, ok? Uma alma. E tinha um espírito. O verbo. Corpo espiritual. Corpo natural, corpo carnal, corpo espiritual. Natural, feito do pó da terra. Jesus foi concebido. Maria concebeu Jesus. Tudo bem? Corpo natural. Não houve participação de José. O poder do Espírito Santo sobre Maria é quem realizou isso. Corpo natural. Tudo bem? Corpo carnal. Ou seja, Jesus possuía uma alma. Sim, possuía uma alma. Tudo bem? Corpo espiritual. Este Jesus, é o verbo de Deus que encarnou. Estamos a entender? Então preste muita atenção. Jesus, ele padeceu, como estava escrito sobre ele nos rolos, nos livros dos profetas, dos salmistas, ok? Este Jesus, ele deveria padecer, e ele padeceu. Foi afligido, foi maltratado, foi espancado, foi crucificado, morreu. Então, ele morreu
como unigênito, mas ao terceiro dia ressuscitou como o primogênito. Fundamento, ressurreição de mortos. Agora preste atenção, quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou apenas, ele não ressuscitou na alma. Ele não se tornou a sua alma não é um fantasminha, ok? Tudo bem? Deixa eu te falar. Sua alma não é o Gasparzinho. A minha alma não é o Gasparzinho, ok? O que é a alma? É o cérebro, é o centro das emoções, pensamentos e vontades humanas, ok? Então, o espírito dentro de um corpo físico, um corpo espiritual dentro de um corpo natural, é uma alma vivente. Tudo bem? Pensa, né? Sente, decide, quer, deseja. Ok? Tudo bem? Por causa do espírito. O corpo espiritual que está dentro. Então, o que foi ressuscitado foi o corpo natural. Isso é muito forte. Entenda isso. O que foi ressuscitado foi o corpo natural. Preste atenção, eu vou te abrir revelação aqui. Eu vou te abrir revelação. Posso te abrir revelação? Eu vou te abrir revelação. Entenda. Não fique com a informação apenas. Não. Pegue o poder que a revelação traz. No nome de Jesus. Para que você acesse, você se conecte ao reino espiritual divino. Olha só, quando Jesus, antes da morte de Jesus, antes de Jesus morrer, Jesus tinha que andar longas distâncias, não é isso, meu apóstolo? Jesus, ele tinha que navegar, tinha que entrar no barquinho, navegar, às vezes até tirava um cochilo. Jesus teve que montar um jumentinho, Jesus teve que fazer longas caminhadas, muitas viagens, tudo bem? Mas depois da ressurreição, me diga, quando foi que você viu Jesus? Quando você viu Jesus no barquinho de novo? Quando você viu Jesus sobre um jumentinho? Quando você viu Jesus caminhar longas distâncias? Apóstolo, mas ele caminhou lá na estrada de Emaús. Por que ele caminhou? Caminhou com um propósito. Que era que? De abrir o entendimento dos discípulos que não estavam crendo que ele havia ressuscitado. As mulheres já haviam anunciado. Olha, o túmulo está vazio. Ele vive, eu vi. Muitos ainda estavam incrédulos, inclusive Tomé. E aí eles constrangem Jesus a entrarem na aldeia Emaús. Jesus entra. Aí depois ele parte o pão. E o que acontece? Diante dos olhos de todos. Quando estes reconhecem, é o Senhor. Ele, desaparece. Ore calabandele você alamandele contalavasai decatacatushi calabunde. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando? Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou fisicamente, sim. Você lembra lá na pesca? O apóstolo Pedro tinha desistido do ministério. Os demais, porque Pedro era líder, seguiram Pedro. E aí Jesus aparece na praia. Ele aparece na praia. Tá lá. Já tem um peixinho assando, né? E aí, vocês têm alguma coisa? Não, pegamos nada. Você tá entendendo? Aí João entende. Olha, é o Senhor. Reconhece Pedro. Veste a capa e pá, mergulha e sai a nado. Chega primeiro que eles. Você tá entendendo? Jesus aparece a eles. Ali naquela praia. Jesus, ele comeu com eles. Comeu. Me diga, como um espírito poderia fazer um negócio desse? Corpo glorificado. Corpo natural. Totalmente envolvido pelo corpo espiritual. Aí estavam lá os 11 lá. Os 11 escondidos, com medo dos judeus, da perseguição, porque eles já haviam matado Jesus. Eles não estavam crendo que Jesus havia ressuscitado. De repente, tudo fechado, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Agora me diga,
Tomé já havia falado: olha, eu só acredito se eu colocar o meu dedo no buraco da mão dele e minha mão no buraco da costela dele, no lado dele. Jesus não estava lá, não fisicamente. Aí ele aparece: paz seja convosco. Tomé, toca aqui. Põe, vai lá. Põe, Tomé, põe aqui, ó. Põe tua mão aqui. Ai, tu és o Senhor. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, Tomé. Não seja incrédulo, seja crente. Aleluia. Então, Jesus estava em um corpo glorificado. Exatamente o corpo que você e eu iremos receber no nome de Jesus. Você e eu já podemos desfrutar deste corpo. Como assim, apóstolo? Acho que não vou falar isso não. É demais para você. Vamos continuar aqui. Então, Jesus ressuscitou como o primeiro de muitos, escute, de muitos irmãos. Ressurreição de mortos. Jesus estava 100% no reino espiritual. E o reino espiritual estava a influenciar o seu corpo. Oh, Jesus querido e amado, precioso, poderoso. Entenda isso. Paredes não poderiam mais conter a Jesus. Distância não poderia mais conter a Jesus. Nós estamos a entender? Ninguém poderia mais reter a Jesus. Oh, louvado seja Deus. Alguém que foi morto, mas ressuscitou. Deixa eu te falar o que acontece quando alguém morre, para que você entenda um pouco mais sobre este fundamento. Eu vou te falar de algo prático, tudo bem? Jesus pregou sobre isso. Se lembra daquela história, não é parábola, não confunda essa história como uma parábola. Do rico e do Lázaro. Sim, tanto o rico como o Lázaro haviam morrido. O rico estava no lugar de tormento, tudo bem? Lázaro estava no seio de Abraão, que podemos também entender como paraíso. Você vai lembrar lá na crucificação, o ladrão que disse ao Senhor que queria estar no reino, lembrasse dele quando chegasse ao reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse no reino, mas disse paraíso. Por quê? Porque todos os que morrem, ok, vão para o inferno. Ai, meu Deus, falei besteira. Não falei besteira não, falei o que é bíblico. Todos os que morrem vão para o inferno, tanto crentes como não crentes, tanto filhos como não filhos. Estou falando abertamente aqui. Vão para o inferno, porque o inferno não é o que você pensa. O inferno não é o que te transmitiram. Não, esqueça esse conceito grego de inferno. Inferno, ou Hades, ou Sheol, ou gangrena, ou hiena, alguma coisa assim. Granhena, alguma coisa assim. São termos hebraicos da antiga aliança. E tem termos gregos, como Hades. O significado destas palavras é inferno, traduzido é inferno. Mas não traz o sentido de lugar cheio de demônios. Não tem demônio no inferno. Meu Deus. Você está entendendo? Não tem demônio no inferno. Para com isso. No inferno tem anjos caídos. E eu vou te explicar as esferas desta dimensão espiritual. Estou falando de coisas espirituais aqui, você está me entendendo? Ok. Então, há 3 esferas. Inferno é o lugar em que os mortos estão. A primeira esfera, vamos falar da primeira esfera. A primeira esfera é onde o rico estava. O rico que foi muito mal. Ele não ajudou os pobres, pelo contrário, desprezava Lázaro, não é? Ele humilhava Lázaro. Este foi para o lugar de tormento. A primeira esfera, lugar de tormento. Este lugar de tormento não quer dizer que tem demônios lá espetando as pessoas, matando as pessoas, o verme comendo as pessoas. Não.
Não. No lugar de tormento está o quê? A alma, mente, emoções e vontades. A alma daqueles que morreram sem Jesus, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. A alma vai para o inferno. Você está entendendo? A alma vai para o mundo dos mortos. Sem Cristo, vai para o lugar de tormento. Mente, emoções e vontades. Veja, no texto, na história que Jesus conta, ok, ele traz o relato claro de que o rico, ele tinha o entendimento que ele não podia voltar. O rico queria ser aliviado. Ele diz: eu estou tremendamente atormentado, ordena que Lázaro com o dedo, molhe um pouquinho o dedo e toque a minha língua. Então, o rico pensava, sentia e queria. Envia Lázaro para pregar aos meus irmãos para que eles não venham para cá. Você está entendendo? Jesus deixou bem claro que quem estava na outra esfera não poderia passar para aquela, e nem quem estava naquela poderia passar para outra esfera. Estamos entendendo? Então, aquele rico estava sendo atormentado pela própria mente dele, pelas próprias emoções dele, pelo próprio querer dele. Você vai entender agora neste exemplo. Você já esteve com tanta fome que você chegou a expressar assim: eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome. Me dá comida. Eu estou morrendo de fome. Você chegou a expressar isso? Você de fato estava morrendo? Não, mas você estava expressando o quê? Um pensamento, um sentimento e um querer. Alma, mente, emoções e vontades. Entendeu? Então, quando o rico diz assim, eu estou ardendo em tormento, não quer dizer que havia seres espirituais atormentando ele ali, não. Mas a própria alma dele estava atormentada pela clareza de que ele estava ali só esperando a morte eterna. Estava morto. Estava a esperar a morte eterna. A outra esfera, a segunda esfera, a esfera em que Lázaro estava. Lázaro foi para o seio de Abraão. Ele estava ali com o Senhor. Amém? Ali também pode ser chamado de paraíso. Neste lugar estão as almas que foram salvas, que receberam a Jesus, que receberam salvação enquanto estavam vivos, enquanto estavam no plano terreno. E tem consciência também, tem mente, emoção e vontade. Alma, mente, emoção e vontade. Tudo bem? E há uma outra esfera que separa as duas esferas. O lugar de tormento e o seio de Abraão, o paraíso, que é o abismo. O abismo que aparece em Apocalipse, de onde sairão muitos seres espirituais de trevas, são anjos caídos que estão acorrentados, esperando o tempo certo para serem liberados. Nós estamos a entender? Nenhuma esfera consegue interagir. Cada esfera tem o seu posicionamento e estas não se misturam. Estamos a entender? Então, o mundo dos mortos, ou seja, o inferno, ele é real, ele está em uma dimensão espiritual e a alma de todo aquele que morre vai para lá. Todo ser humano vai para lá. Os que morreram em Cristo vai para o seio de Abraão, irão para o seio de Abraão. Os que morreram sem Cristo vão para o lugar de tormento. Ali é uma antessala, tá? Antes do julgamento, fica-se ali. Depois do julgamento, ok? Agora você me diga, qual julgamento, apóstolo? O julgamento que ocorrerá aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, ou seja, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, está entendendo? Este fundamento está baseado na morte e na ressurreição de Jesus. Ponto final. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele.
Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos em Jesus. Amém? Para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, ouça, descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja Deus. Então, os mortos ressuscitarão primeiro. Esse é o fato que ocorrerá antes do julgamento, antes do tribunal de Cristo, antes do primeiro tribunal, em que os que morreram em Cristo, ok, irão para o outro julgamento, julgamento das obras, tá? E os que morreram sem Cristo irão já para a segunda morte. Aleluia, a morte eterna. Você está entendendo? Tá. Quando se morre, apóstolo, para onde se vai o corpo natural? Deixa eu só te mostrar o texto. Está em 1 Coríntios capítulo 15. Vou te mostrar com clareza aqui, ó. 15, do 44 ao 58. Vamos lá. Vou só pincelar alguns textos aqui para nós finalizarmos essa live, tá? 1 Coríntios 15. Você está aprendendo? Estou falando do fundamento. Ressurreição de mortos. Olha só o que está escrito. Vamos desde o 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. O fundamento da ressurreição de mortos é fundamentado em Cristo Jesus, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há corpo espiritual. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. Ok? Corpo natural, feito do pó da terra. Quando se morre, o corpo natural volta para a terra de onde foi tirado. Volta ao pó. Tudo bem? A alma vai para o inferno, vai para o mundo dos mortos, o reino dos mortos. Se morreu em Cristo, vai para o lugar chamado seio de Abraão. Se morreu sem Cristo, vai para outro lugar chamado lugar de tormento. São esferas distintas. Tudo bem? E o espírito, apóstolo, o corpo espiritual é para onde? Para Deus que o deu. Amém? Vai para Deus, torna a Deus, que foi quem deu, que é a imagem e semelhança de Deus. O que acontece? Este corpo espiritual, que é a imagem e semelhança de Deus, deve governar sobre o corpo carnal, ou seja, sobre a alma, e a partir do governo sobre a alma deve governar o corpo natural, que é o corpo de terra. Assim ocorre a glorificação do corpo. Ok? Esta realidade nós experimentaremos completamente quando Jesus Cristo voltar, como nós lemos em 1 Tessalonicenses. Quando ele vier às nuvens, os mortos serão ressuscitados primeiro, ou seja, o espírito de cada um tornará ao corpo material e estes ressuscitarão, ok? Agora, almas viventes, mas na verdade não, na ressurreição serão espíritos vivificantes. Nós, como almas viventes, que se estivermos vivos, né, e permanecemos, nós seremos arrebatados aos ares. E quando contemplarmos a glória de Deus revelada em Cristo, de almas viventes, seremos espíritos vivificantes. É a obra completa de restauração. Mas nós podemos, desde então, usufruir desta realidade. Talvez esteja falando de coisas difíceis de entender, mas
Tente entender pelo Espírito. Ouça-me pelo Espírito. Ok? Nós já podemos contemplar desde agora, esta realidade. Por quê? Porque na nossa alma nós somos o quê? Sepultados e ressuscitados com Cristo. Quando sepultamos e fomos ressuscitados, o nosso espírito que estava morto foi vivificado. Agora nós podemos exercer o governo de Deus sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo físico. Então, quando nós deixamos a vida da alma para trás e passamos a viver a vida de Deus pelo Espírito, através do Espírito de Deus dentro do nosso espírito, o nosso corpo material é impactado. O que acontece? Nós experimentamos de coisas extraordinárias, como os homens e as mulheres de Deus do passado. Você lembra de Filipe? Filipe desapareceu, foi trasladado. Como Jesus, não foi? Foi como Jesus. Você está entendendo? O apóstolo Paulo foi picado por uma víbora altamente venenosa. Não morreu. Você está entendendo? Nós podemos usufruir desta realidade desde agora. João tentaram matar João de todas as formas. De todas as formas. João, o apóstolo, o muito amado, que ele escreve dele mesmo, o discípulo a qual o Senhor mais ama. Tentaram matar ele com óleo quente, tentaram forcar, tentaram fazer tudo com ele. Não conseguiram matá-lo. Não conseguiram. Por quê? Oh, Jesus, ele já estava experimentando desta realidade que eu estou a falar. Desta glorificação. Ok? Tanto que ele teve que ser exilado. Morreu velho na ilha de Patmos. Só morreu depois que o Senhor quis. Ok? Depois de ter registrado todo o livro da revelação que foi dado por meio de Jesus Cristo à sua igreja. Nós podemos usufruir disso desde agora, como será na eternidade. Jesus trouxe vida para hoje e vida eternamente. E esta vida não é esta vida natural que Jesus está falando. Ele está falando da vida sobrenatural. Então, através deste fundamento, conecte-se hoje ao reino espiritual divino, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Há homens e mulheres de Deus que já não adoecem mais. Há homens e mulheres de Deus que, quando adoecem a enfermidade, não conseguem permanecer no corpo destes. Há homens e mulheres de Deus que, quando adoecem, na autoridade do nome de Jesus, estes são curados. São curados. Você está entendendo? Nós podemos experimentar esta realidade. Nós podemos experimentar esta realidade. Então te entreguei mais um fundamento no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Eu oro para que os olhos do teu entendimento sejam iluminados. Em nome de Jesus, que através do poder que esta revelação carrega, você e sua casa sejam impactados. Você e sua família sejam impactados. Você e seus empreendimentos, negócios, empresas sejam impactados. Que a tua vizinhança seja impactada. Que o teu ministério seja impactado. No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Vamos viver Cristo hoje, amanhã e sempre. Amém? Caíson, meu amado, Deus te abençoe, meu querido irmão. Tudo na bênção. Que venças hoje, amanhã e sempre. Um abraço à sua família, um abraço a você. Amém. Estou indo nessa. Que Deus abençoe com todas as bênçãos no poderoso nome de Jesus. Pé na estrada. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos de volta amanhã às 13 horas do horário local e 14 horas do horário de Brasília. Deus te abençoe com todas as bênçãos no poderoso nome de Jesus. Amém, meu amado. Shalom.